Bom, a aula de hoje vai ser sobre arquitetura de hardware, né? O objetivo vai ser não deixar vocês uns especialistas em computadores, né? Porque esse curso aqui é um curso introdutório de programação, mas é importante que vocês tenham uma noção dos componentes de hardware do computador, né? Para ter uma terminologia que a gente possa conversar e falar sobre o funcionamento do computador, né? Já que a gente vai estar trabalhando programando o computador e ter essa noção facilita bastante o aprendizado, tá? Então, eu estou aqui mostrando para vocês um diagrama, né, uma figura que traz vários componentes que estão dentro de qualquer desktop, né, comum que vocês têm em casa, tá? Nem todos vão ter exatamente esses componentes, mas alguma variação deles vai existir, tá? Então, esse componente maior que vocês estão vendo aqui no meio, tá? Que eu estou marcando aqui ele, né, colocando aqui essa setinha aqui, né, em vermelho, esse componente é justamente o que a gente chama de placa-mãe, tá? Placa-mãe porque é a placa principal, né, e nela que você pluga, que você conecta todos os que a gente chama de periféricos, né, que estão aqui ao redor nessa figura e que de alguma forma cumprem alguma função no computador, tá? Então vocês podem ver aqui que temos aqui o processador ou CPU, tá? Esse processador é justamente a peça mais importante aí do computador, que é quem faz de fato a execução das instruções que você, né, cria no seu programa, e ele vai estar executando passo a passo, né, a sequência de instruções que você forneceu para ele. Então, esse aqui é o processador, ou como a gente chama de CPU, né, que vem de Central Processing Unit, né, unidade central de processamento. Tá? Em cima dele, geralmente, vem o que a gente chama de um cooler, né? Esse carinha aqui, um ventiladorzinho. Tá? Então, ele joga ar em cima de uma peça de metal, né, que troca calor com o processador. Então essa peça é muito importante porque a eletricidade que passa pelo processador é bastante, ele esquenta muito, e sem essa peça em cima dele para resfriar, o processador simplesmente vai torrar, tá? De tão quente que ele vai ficar. Então às vezes o pessoal fala assim, o meu computador está travando. Por quê? Porque às vezes esse ventilador aqui, né, que vocês estão vendo aqui, ele enche de poeira e ele começa a não ser tão eficiente no resfriamento do processador. E o processador esquenta demais e, por consequência, ele para de funcionar justamente para se proteger, para evitar um superaquecimento. Tá? Então, como eu falei, são as peças principais aí do computador. Né? Além deles, eu vou destacar aqui o que a gente chama de memória RAM. Tá? Essa memória RAM, ela é justamente responsável por armazenar as instruções, né, que os programas em execução, armazenar os dados que você está trabalhando, e o processador ele está sempre acessando a memória RAM. Então, o processador não acessa diretamente dados que estejam no pendrive ou dados que estejam no HD. Ele sempre vai pegar os dados da memória RAM, porque a memória RAM ela tem uma comunicação muito direta, né? Então a memória RAM ela se encaixa justamente aqui nessa parte da placa, tá? Vocês estão vendo que tem um azul, preto. Então essa placa-mãe ela suporta 4 pentes que a gente chama de memória, tá? Por isso tem o formato de um pente, por isso que é pente de memória. E cada placa ela vai ter, algumas suportam 2 pentes, outras suportam 4 pentes, aí vai da placa-mãe que você adquirir, tá? Então esses pentes de memória são plugados aqui, e esses pentes têm uma comunicação muito rápida com o processador, tá? Então a memória é muito rápida porque o processador é rápido e precisa trazer dados, né, dele, né, dos pentes que estão armazenados no pente de memória, né, para executar aqui, para fazer cálculos, né? Então nessa memória RAM está armazenado tanto as instruções como os dados, né, que o processador vai usar para executar, por exemplo, soma. Você vai somar um dado que está na memória RAM com outro dado que também está na memória RAM, tá? Executando uma instrução que o processador, tá, sabe fazer. A soma, multiplicação, divisão e assim por diante. Tá? Bom, beleza. E
Temos aqui também um outro componente que é muito conhecido aqui, que é o que a gente chama de hard disk, né? Um disco rígido. Então esse disco rígido, ele já não é tão rápido, né, quanto a memória RAM. Ele é mais lento e o que acontece é o seguinte, às vezes o seu computador ele tem pouca memória RAM e para executar os programas, o programa precisa em execução estar na memória RAM. Então ele despeja o que está na memória RAM para o HD temporariamente, porque você está executando determinados programas, tá? A gente chama esse processo de swap, tá? E esses programas ficam temporariamente guardados na memória RAM. Quando você volta a executar aquele programa, ele traz de volta, né, para a memória RAM, né, tirando aí do HD. Então o HD ele armazena dados permanentemente, diferentemente da memória RAM, que ao ser desligado, tudo que está na memória RAM some, tá? Então se você está digitando um texto lá no Word e não salvou e de repente falta energia, o seu desktop não vai ter bateria, né? O notebook já é diferente. Então o que acontece? Esse aqui o que está na memória RAM vai sumir, mas o que está no HD vai permanecer, certo? Então, esse cabo aqui IDE é justamente o cabo, né, que conecta, ou também tem um cabo SATA, né, que seria o ATA, que conecta o HD à placa-mãe, certo? Isso é feito justamente aqui, ó, tá vendo esse conectorzinho aqui? Esse conector que está aqui, ele é justamente o que faz a conexão, né, do cabo IDE com o HD que está no seu gabinete, tá? Temos aqui também o cabo SATA, que depende, né, da conexão do HD. Tem HDs que são IDE, tem outros HDs que são SATA. O SATA é mais rápido que o IDE. Tá? Então o IDE está meio que já saindo aí do mercado. Tá? Difícil encontrar HD que seja IDE. Bom, beleza. Então a história é, você tem dados armazenados, programas armazenados no HD. Quando você roda um programa, o que é que ele faz? Ele pega esse programa, coloca na memória RAM, certo? E o processador vai acessar a memória RAM para pegar esse programa e executar, também pegar os dados que estão no seu HD. Então abrir um arquivo, esse arquivo vai ser transportado aqui para a memória RAM, tá? E o processador vai se comunicar com a memória RAM para ler o arquivo, né, e rodar o programa que você abriu, certo? Mas além disso, a gente tem outros componentes importantes aqui, tá? Como por exemplo aqui a placa de vídeo. Então quem gosta de jogos aí, né, sabe que um computador ele precisa ter uma boa placa de vídeo. E geralmente as placas de vídeo, elas têm também processadores aqui, tem memória própria, certo? As placas mais caras, elas chegam até a ter mais memória do que um computador normal, né? Tem 2 GB, 4 GB de memória, enquanto o computador às vezes só tem, né, 2 GB de memória. Então, então esse componente nem sempre ele está separado da placa-mãe, né? Tem várias placas-mães que já trazem a placa de vídeo, né, incorporada à placa-mãe, tá? A gente chama, quando acontece isso, a gente chama de placa-mãe com vídeo on-board, né? Ou seja, com placa de vídeo na própria placa-mãe, tá? E temos também outro componente que é a placa de som, né? A placa de som ela é responsável, vocês veem aqui os conectores de áudio, né? Aí tem conector da estéreo, esquerda, direita, tem microfone, tem um que sai sem amplificação, que você pode ligar no amplificador, tá? Então tem os vários tipos de conectores, tá? Que você vai usar para entrar com áudio, né? Entrar ou sair áudio do computador, certo? Ah, quando você liga essa placa-mãe, né, ou essa placa de som na placa-mãe, tá, existem os conectores que ficam, né, externamente ao gabinete. Então você pode plugar lá atrás do gabinete esses conectores. E aqui você tem um exemplo, ó, também, né, de uma placa-mãe que tem já os conectores para o som. Então, se você quiser plugar diretamente aqui, pode, porque essa placa-mãe já deve ter, né, uma placa de som embutida nela, certo? Não quer dizer que você não possa plugar uma outra placa de som, pode, né? Assim como mesmo uma placa-mãe que tem uma placa de vídeo on-board, você pode desabilitar essa placa e colocar uma placa de vídeo off-board, ou seja, placa de vídeo externa, né? Bom, temos aqui também
uma entrada do cabo RJ45, que é uma placa, um cabo para conexão de rede. Então, quando o seu computador, né, você não tem um desktop, geralmente não tem placa de rede Wi-Fi embutida, então você precisa plugar ele em uma rede através de um cabo. A gente chama esse aqui cabo de cabo RJ45, né, com conector RJ45 para ligar o seu computador numa rede de computadores ou diretamente no modem, né, que vai colocar na internet. Tá? Temos aqui os conectores da parte de vídeo, certo? Que é o conector VGA e o conector DVI. Tá? O DVI ele é digital e o VGA é analógico, certo? Esses conectores que estão aqui são os mesmos conectores que você vai encontrar aqui, geralmente, certo? Tá vendo? Então, aqui essa placa-mãe tem vídeo on-board, porque ela já tem os conectores, certo? E já tem chips aqui próprios para isso. E você tem também, né, adicionalmente, se você plugar uma placa de vídeo adicional, essa placa de vídeo vai ter os conectores dela, certo? Inclusive essa daqui tem até um conector HDMI, tá? Que você pode plugar uma televisão, né, ou monitores que têm conexão HDMI. Temos aqui a porta paralela, que hoje em dia já é muito pouco usada, mas que você vai usar para conectar impressoras, né, por exemplo, né, mais antigas. E as portas USB, né? E aqui tem muita coisa que dá para plugar, tá? De pendrive, teclado, né? Câmera digital, o seu próprio celular, ele vai, né? Você vai plugar através desses conectores aqui, certo? E temos também o cabo PS2, que você pluga os teclados mais antigos, tá? E também mouse, certo? Então, geralmente hoje a gente conecta mouse e teclado através de USB, mas tem teclados e mouses mais antigos, né, ou mais simples, que trabalham com o conector PS2, tá? Bom, então de certa forma eu já comentei sobre isso aqui, né? Mas, como eu falei, a unidade central de processamento, né, a CPU, é a peça mais importante que vocês vão ter no computador, tá? Porém, apesar do que muita gente acha, ela não é assim tão inteligente, tá? Ela basicamente executa instruções já conhecidas, né, matemáticas, né, de soma, subtração, tá? Multiplicação e divisão e outras instruções, mas não tem muita complexidade nessas instruções. Bom, temos também dispositivos de entrada, né, o teclado, mouse e telas touchscreen, né, que hoje em dia já se está tornando mais comum, certo? Então é a forma como você interage com o computador, né, dando comandos para ele, fornecendo dados para que ele faça alguma coisa com esses dados, seja processar, armazenar, tá? E temos os dispositivos de saída, como por exemplo o monitor, que eu já comentei, né, alto-falante, impressora, gravador de DVD, tá? Bom, temos também outros tipos de componentes que eu já comentei sobre memória RAM, que é um armazenamento temporário. Tá? Temos também a memória secundária, né, que você pode usar para armazenar dados permanentemente, como o HD, mas hoje em dia está se popularizando, né, também cartões de memória. Então é possível, por exemplo, você rodar um computador simplesmente com cartão de memória. Tá? Bom, então aqui eu mostro para vocês um diagrama geral, certo? Esse diagrama geral, vou destacar aqui a CPU, certo? Está aqui a setinha para ela. Então essa CPU se comunica com a memória RAM, né, que a gente chama de memória principal, tá? E precisa ter uma transferência de dados entre a memória secundária, né, para trazer os dados e os programas para a memória principal. Tá? Bom, temos também os dispositivos de entrada e saída que eu já até comentei: teclado, mouse, impressora, monitor, alguns são de entrada e de saída, eu não estou diferenciando aqui. Tá? Basicamente, a unidade central de processamento ela faz a execução de comandos um após o outro, trazendo tanto os dados como os comandos para serem executados aqui. Então, quando você escreve lá em Python um comando if x menor que 3 print, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar x, que está na memória principal, analisar o valor dele, aqui vai trazer para o processador, fazer uma operação de comparação, tá?
e a depender do resultado ele vai executar ou não um comando que seria imprimir na saída, ou seja, na tela, o resultado, né, do print aqui, tá? Bom, só que isso não acontece de fato na linguagem Python. A linguagem de máquina, tá? A máquina só entende 0 e 1, que basicamente, né, é o que você vai ter lá nos circuitos, né, passando ou não corrente através de, vamos dizer assim, através de um fio, né, que está ligado, né, ou não. Então esses zeros e uns é que vão, os comandos todos do computador vão funcionar com 0 e 1. Então soma tem uma representação, uma sequência de zeros e 1 que representa a soma. O número 10 tem uma representação que a gente chama de binária para o número 10 e assim por diante, tá? Bom, temos aqui um exemplo de uma CPU, tá? E tem um vídeo que vocês podem clicar no link aí, copiar o link no browser, clicar e acessar. Vocês vão ver o que acontece se você tirar o cooler de uma CPU. Ela praticamente vai quase pegar fogo aí, porque a temperatura é muito alta, tá? Temos aqui também um disco rígido, tá? Nesse vídeo é bem interessante que vocês abram, mas não façam isso em casa, não abram o seu HD e botem para funcionar, tá? Ele vai mostrar o funcionamento de um HD, tá? E é bem interessante porque você vê o disco rodando, né? E a movimentação da cabeça de leitura, né? Dos dados, tanto leitura como gravação, tá? E tem alguns outros vídeos interessantes que mostram os componentes internos de um computador, né? E descreve melhor, né? Segundo o vídeo, um HD por dentro, tá? E tem um vídeo bem interessante que fala que descreve sobre a evolução da informática, dos computadores, da internet. São coisas complementares, tá? Então o objetivo desse vídeo foi dar uma ideia sobre hardware, né? E que vocês conheçam um pouco mais sobre o computador. Então, além desse vídeo, sugiro que realmente vocês deem uma olhada nesses outros para enriquecer mais ainda o aprendizado, tá? Bom, e como sempre, esses slides foram baseados, né, no curso do professor Charles Severance, né, da Universidade de Michigan, e podem reproduzir, né, tanto esse vídeo como, né, o vídeo dele, ele sugere que façam isso, então tá aí só para, né, constar, né, como obrigação aí da licença, tá? É isso aí.